Oi gente, eu sou Melissa Verli e hoje eu venho logo no susto, né? Poder assustar mesmo, porque não tem nada a ver. Porque hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu sempre ouço, né? Que é o seguinte, você tem tudo, todos os materiais necessários, mas você não sabe fazer um esfumado bonito, esfumado, entendeu? Então você acaba desistindo, porque você comprou tudo que era pra ter comprado, no caso, mas você não conseguiu fazer o esfumado direito. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os maiores erros que a gente comete na hora de fazer um esfumado e por isso que ele não fica tão bonito. Então se você tiver afim, se você passar pela mesma coisa, tu vai assistir o vídeo até o final comigo aqui sim, não me deixe sozinha, tá? Vai comentando pra me dizer o que você achou desse vídeo, se realmente você passa por isso, você comenta também. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, entendeu? Já compartilha com alguém aí pra ver esse vídeo junto comigo. Vamos começar aqui agora, porque eu já vim com a pele pronta, mas eu tô bem pálida. E antes eu esqueci de falar, eu sou Melissa Verli, eu sou maquiadora profissional, tá? Há quase 3 anos. O meu Instagram é esse que vai aparecer aqui do lado, se você tiver afim, se inscrever, já é. Aí você pode estar indo lá. Gente, hoje o assunto é um pouquinho sério, porque é um assunto que eu recebo muitas perguntas e é algo que me incomoda, porque eu sei por que não se dá pra fazer um esfumado bonito de uma certa forma e como se faz da forma certa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É complicado, mas eu acho que você tá entendendo. Deixa eu trocar esse brinco, gente, nada a ver com a minha roupa, desculpa. Não vou começar o vídeo de novo não, vou começar daqui. O que eu quis dizer foi o seguinte, gente, eu que estudei e ainda estudo maquiagem, eu sei como se fazer um esfumado lindo, perfeito, né? Ao meu ver, é claro que sempre tem algo a se melhorar, mas a pessoa que não sabe não consegue entender e achar o próprio erro que ela está cometendo, e às vezes é uma coisa muito simples de se resolver. Então por isso eu vou começar fazendo com vocês o lado esquerdo. Vou fazer primeiro o lado esquerdo e faço do lado direito o correto. E aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Vou fazer um esfumado bem simples com delineado gatinho. Para você iniciante que não sabe fazer um esfumado, primeira coisa a se fazer é procurar os pincéis certos para se fazer esse esfumado. Bom, pro esfumado que a gente vai fazer hoje, eu vou usar esse pincel aqui, ó, gordinho. Ele é da Levanger desculpa. E ele é de cerdas naturais, ou seja, as cerdas deles são muito mais molinhas e macias e tudo que a cerda sintética não é. Pincéis de cerdas sintéticas são extremamente duros e eles não fazem um acabamento legal no seu esfumado. Então o ideal é você escolher os de cerdas naturais. Outra dica também é que para você fazer esse esfumado alongado, que sempre vai ser aquela primeira corzinha que você vai usando para esfumar as bordinhas, o ideal é que você use pincéis gordinhos. Então escolha um pincel gordinho para você fazer esses acabamentos de esfumado mesmo. Então a gente vai começar hoje usando o marronzinho, que é de praxe. Todo mundo usa marronzinho, então eu vou começar com esse pincel gordinho. Eu vou pegar ele, primeiro erro, pegar sombra demais. E já vou, ó, começo já lá de cima. São muitos erros que as pessoas cometem. E já vou, ó, marcando. Vocês estão vendo que, ó, muita gente esfuma os olhos assim. O pincel ele chega dobra, porque a pessoa não entende que precisa ter a leveza nas mãos. Então ela acha que esfumar é só ir e voltar, mas não, o pincel ele tá se dobrando. Agora eu vou fazer o correto no olho de cá. Eu vou usar o mesmo pincel e a mesma sombra. Eu vou aplicar aqui, ó, e eu já venho, olha, pontinha do dedo, pontinha do pincel, eu já vou praticamente sem encostar nos olhos, fazendo esses movimentos bem devagarzinho. Eu tô sentindo poucas cerdas nos meus olhos, então eu já vou fazer esse degradê de forma correta. Eu não subo totalmente para a sobrancelha, justamente para não ficar algo muito estranho. É pouca sombra que a gente coloca para não fazer essa marcação completa, tá? Meu pincel em nenhum momento ele dobra. Pronto, vocês estão vendo que esse lado de cá ele tá bem mais suave do que esse lado de cá, que tá bem aqui em cima e bem marcado, porque, ó, pincel apertou demais. Agora nós vamos para a segunda parte. Agora, gente, pro esfumado de baixo,
né? Nós vamos usar um pincel um pouco menor do que esse, mas não tão pequeno, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse pincel aqui da Macrilan, esse aqui é o HB 800. Ele marca um pouquinho, então se você fizer assim, ó, vai marcar demais, porque ele não é cheinho, ele é mais compacto, ele é mais pra precisão, ele é preciso. Então se você já chegar aqui, já apertando, com certeza vai marcar a textura da sua sombra. Agora, gente, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro que esse marrom que a gente usou no início, para fazer o degradê da parte de baixo dos olhos, ou seja, agora é a segunda cor que vai entrar embaixo desse esfumado que a gente colocou. Tem outras formas de fazer? Sim, mas eu vou ensinar dessa forma para vocês. Agora nós vamos aplicar aqui nesse ossinho. Olha como já marca. A maioria das pessoas sempre aplica e já vai, ó, indo e voltando com o pincel. E daí o pincel não vai ajudar a esfumar, porque ele já é preciso. Então ele vai marcar a textura sim. Ele não vai conseguir esfumar por conta da sua mão não ser tão leve assim para segurar o pincel. Então sempre você vai marcar as sombras. Então a gente deveria descer essa sombra para a pálpebra. Já vou descer ela. Que na pálpebra a maioria das pessoas sabe fazer. O problema mesmo seria a questão de esfumar a sombra. A pessoa aplicou, mas a maioria das vezes ela não pensa muito bem e esquece que a gente tem esse pincel aqui que vai ajudar a gente a esfumar, a unir essas duas sombras. Então a maioria das vezes ela pensa, ai meu Deus, eu não consigo esfumar essa sombra e agora lá, tá tudo marcado. Eu usei as cores certas, eu usei o pincel certo e tá marcado, eu não consigo esfumar. Agora nós vamos fazer no olho de cá, pra vocês verem como é que vai ficar mais suave. Eu vou usar o mesmo pincel, eu vou aplicar aqui embaixo. Eu vou primeiro aplicar em toda a minha pálpebra móvel, esse marrom. E depois eu vou subir aos poucos, sem pegar mais quantidade de sombras. Sempre só as bordinhas, gente. Não precisa pegar lá do meio e já ir subindo. Só as bordinhas, sempre com esses movimentos de ir e voltar, mas com a mão leve. Aí vai abrindo os olhos para vocês verem até onde a sombra tá indo e ela pode ir. Agora que eu já usei aquele pincel, eu vou voltar com o pincel que eu apliquei o primeiro marrom e vou esfumar simplesmente as bordas. Você tá utilizando apenas 2 pincéis, então você não vai descer com esse pincel, você vai só esfumar as bordinhas para unir as 2 sombras que você aplicou no seu olho. Ficou mais suave e esse olho ficou realmente mais marcado. Não significa que ele esteja feio. O ideal é que você sempre treine, porque se você não treinar, realmente essa leveza nas mãos a gente não tem de primeira. Então é só você treinar bastante, sempre que você for sair, você tentar praticar isso, para que a sua maquiagem fique perfeita no dia que você precisar. Principalmente porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar um maquiador profissional todas as festas que vai. Então é bem legal que a gente saiba se automaquiar e fazer maquiagens bonitas também, que sejam bem parecidas com as profissionais. Como a proposta de hoje era mostrar pra vocês os erros na hora de esfumar, eu vou fazer simplesmente só essas 2 cores e agora eu vou fazer o delineado gatinho. Porque esse é um olho bem clássico, é marrom, você poderia sim incluir um preto pra poder esfumar, mas eu acho que preto pra um iniciante é um pouco perigoso, um pouco arriscado. Então você pode ir aos poucos colocando preto. Então vamos para o delineado gatinho, também é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade e é algo bem simples de se pensar. Achando que esse vídeo tá um pouco sério demais, então eu vou me soltar, porque eu acho que eu incorporei aqui na profissional, maquiadora profissional Melissa Verli, e acabei esquecendo da Melissinha Verli, que é a Mel, que está aqui em casa, que faz várias coisas, e acabei esquecendo dela. Então eu só parei aqui pra dizer que eu sou eu mesma, tá, gente? Mas eu sou profissional também, então às vezes tem que ficar um pouco séria, né? Ainda mais que eu tô ensinando. O primeiro erro, gente, na hora de escolher o seu delineador, é você escolher delineadores que não vão te ajudar. O ideal é que você escolha um delineador que vá ser fininho, que vá ser pretinho, que vai te ajudar na hora da aplicação. Então, o ideal é que você teste ele na sua mão para ver se você... Olha só, esse delineador eu já não acho que ele dá facilidade para fazer um gatinho. Olha como ele é grosso.
Para iniciantes, o ideal é uma caneta, porque é muito mais fácil de segurar e é muito mais preciso. Então, gente, eu tenho essa caneta aqui da Playboy, que ela é extremamente preta. Ela é essa primeira linha aqui de baixo e ela é bem fininha. Então, eu vou mostrar pra vocês o primeiro erro que a gente comete na hora de fazer um delineado. Começar por aqui, pelo início dos olhos. A maioria das pessoas começa pelo início dos olhos e isso causa alguns problemas. Então, a pessoa puxa aqui os olhos, ó, esse é o erro. Às vezes a pessoa tem um olho pequeno e ela acaba abrindo demais esse delineado. E o delineado gatinho, ele não serve para todos os tipos de olhos. Tem um tipo de delineado para cada tipo de olho, mas isso não é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre o meu tipo de olho, que é um olho grande, e que dá sim pra fazer o delineado gatinho. A maioria das pessoas já vem aqui, ó. A pessoa já vai subindo. E aí a pessoa desce o delineado. Olha como... Bom, pode ser que muita gente ache que está bonito esse delineado. Mas eu, como profissional, não acho que esse delineado esteja bonito pelo fato dele estar assim. Eu, particularmente, não acho que fica esteticamente bonito e combinável com o olho ele bem grosso e arredondado dessa forma. Então, vou mostrar pra vocês no outro olho como eu faço no meu olho. Eu miro aqui, ó, nesse finalzinho do olho, nessa linha, e penso no final da minha sobrancelha. Então, eu venho com o pincel bem de leve. Fiz a linhazinha, ela tá fraquinha, mas a gente vai preencher ela depois, tá? Pego do meio dessa linha, aqui, e puxo pra cá. Daqui eu já tenho a base do meu delineado, tá, gente? Agora sim eu vou lá no início do meu olho, estico as linhas dos meus olhos, as rugas, que elas também atrapalham na hora de você aplicar o delineador. Então, se você tem muitas linhazinhas aqui, é bom que você estique elas para poder passar o delineador, no caso. Vocês puderam ver que ainda não tá pronto, só tem só uma base. Eu não consigo falar com vocês e fazer o delineado, né, gente? Não dá. Eu venho de novo aqui pro final dessa linha. E vou juntando e preenchendo. Pronto, gente, meu delineado gatinho está pronto. Olhem a diferença desse delineado. Quando você fecha, ele fica reto na parte de cima. E olhem a diferença desse que eu fiz até o final do olho para depois puxar, tentando fazer um formato de delineado gatinho, tentando fazer a ponta do gatinho. Acabou que ele ficou bem grosseiro e bem feio. Esse aqui tá mais alinhado, tá combinando mais com o meu tipo de olho, então é um delineado bem tradicional. Como eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito de tentar aplicar cílios postiços, então eu vou indicar pra vocês essa máscara aqui, ó, da Boca Rosa by Paiô. Essa máscara, gente, pra quem tem olho pequeno, ela dá um pouco de dificuldade, mas não é impossível pra se passar. Vou mostrar pra vocês como eu passo. Agora eu tô mostrando o meu primeiro, mas depois eu mostro como as pessoas cometem esse erro. O ideal é se passar olhando pra baixo, ou seja, se você tem um espelhinho de mão, você coloca ele embaixo e olhe para baixo, para que você não acabe encostando esse rímel lá na sua pálpebra e acabe com toda a sua maquiagem. Fique de olhos abertos, se tiver que piscar, você pisca aqui e vai aplicando a máscara de cílio aos poucos. E agora eu vou mostrar pra vocês o erro que muita gente acaba cometendo. Eu não vou borrar essa maquiagem, gente, mas eu quero que vocês entendam. Se a gente aplicar o rímel olhando pra frente, tem muitas chances dele encostar. Olha só como fica perto da pálpebra. Vocês estão vendo? Então é muito mais fácil que você, ó, olhe pra baixo e daqui você não vai encostar. Olha a distância. Então eu não vou borrar a maquiagem, mas eu quero só que vocês saibam que muita gente comete esse mesmo erro. As pessoas têm dúvida de como fazer um esfumado inferior, que é um esfumado aqui abaixo dos olhos. Elas preferem simplesmente pegar um lápis preto e passar na linha d'água.
Eu vou passar pra vocês verem como fica e depois eu vou fazer o esfumado inferior no olho de cá. Passei o lápis de olho em toda a minha linha d'água. Com esse mesmo rímel, a pessoa, a maioria das vezes, já pega aqui, ó, e já vai com fé. Pronto, já encostou, já borrou, porque a pessoa foi com muita força e foi olhando para frente, como eu falei pra vocês. Agora eu vou fazer o esfumado inferior no olho de cá para mostrar a vocês como que fica muito mais bonito e harmonioso um esfumado inferior com um lápis de olho branco, tá? Ainda mais quando é uma maquiagem mais delicada. Não significa que você não possa usar o lápis preto, tá? Vou passar o lápis bege na minha linha d'água. E agora eu vou pegar aquela primeira sombra que a gente aplicou. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel um pouco menor, né, mais rígido, um pincel mais durinho. Vou usar até esse aqui que é mais chanfradinho. Ele é de esfumar, mas ele é mais durinho. Vou pegar aquela primeira sombrinha marrom. Vou aplicar sem muita regra aqui, ó, embaixo dos cílios inferiores, tá? Sem muita regra, porque não vai marcar, porque a gente não tá forçando as mãos. Bem de leve. Agora nós vamos aplicar aquela outra sombra. Vou pegar o mesmo pincel e vou usar aquela sombra que a gente usou depois. Sem encostar com muita força nos olhos. Máscara aplicada. Agora, se você quiser passar uma segunda mão de rímel para que fiquem bem cheios, bem volumosos, você espera secar e já pode passar, tá? A gente queria falar uma coisa bem legal. Nós sempre aplicamos o iluminador embaixo das sobrancelhas. E para que serve? Serve para deixar as sobrancelhas mais arqueadas, mais levantadas, mais vivas. Então eu vou mostrar para vocês o erro que muitas pessoas cometem, que é pegar um pincel bem gordinho, pegar muito iluminador e já, ó, aplicar com muita quantidade. Não significa que não fique bonito, tá? E aplicar até aqui. Mas o ideal é que você não apague a sombra que você passou, que estava bem aqui. Então o ideal é você usar um pincel mais fino para você dar um formato bem mais bonito nos seus olhos. Ó, eu vou usar esse linguinha de gato minúsculo aqui, bem fofinho, pra dar uma esfumadinha aqui, ó, bem na linha da minha sobrancelha, aqui embaixo. Eu vou só até metade da sobrancelha e vou vindo pra cá. Eu não sei se vocês conseguem reparar a diferença, mas esse olho de cá eu achei que ficou bem mais caído que o olho de cá. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês, as diferenças, os erros que a gente comete muito quando a gente vai fazer esfumado. E isso não serve só para esses tons de marrom, serve também para outros tons que você vai usar, que você queira usar 2 tipos de sombras, 3 tipos de sombras. Basta você ir fazendo o degradê de forma suave, não arrastar o pincel nos olhos, para que essa sombra não marque você entre em desespero. Sobre a questão do delineado gatinho, o delineado gatinho ele não serve para quem tem olhos que são gordinhos, tem uma pálpebra mais gordinha, ou olhos pequenos, ele deixa os olhos menores ainda. Então, para você fazer um delineado gatinho, você já tem que ter bastante técnica para que você não deixe ele muito grosso e não piore mais ainda, tá bom? Dê a impressão de que seus olhos são menores. E não tentar fazer você mesma o próprio formato do gatinho, para não acontecer esses erros e às vezes você ter que tirar a maquiagem inteira porque você tá com raiva. No final de tudo, você não sair com o seu delineado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguma amiga sua que tenha o mesmo problema que você, tá bom? E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo que vai sair sexta-feira, tá bom? Sexta-feira às 6 horas aqui no canal. Agora eu vou dar um close, mas já vou passar um batom